A gente está vendo a questão da Venezuela. Aconteceu lá o terremoto e, diante disso, começa-se a se aventar a possibilidade de um terremoto de grandes proporções no Brasil. Tão forte, o medo, na verdade, foi tão forte de que aconteça um terremoto no Brasil, né, que começaram a especular essa questão. E aí até o Brasil Paralelo fez um vídeo, né, que foi ao ar ontem, onde eles mencionaram o último terremoto mais forte já registrado no Brasil, né, em 1955. Mas ele aconteceu numa área de mata, isolada do Mato Grosso, né, quase passou despercebido, e a gente teve ali 6,2 graus de magnitude na escala Richter. Mas o que pouca gente sabe é que houve um grande terremoto na Amazônia. Esse, muito pouca gente conhece. Eu vou mostrar para vocês uma aula nossa, aula 33, a primeira de 3 aulas, na verdade, sobre esse assunto do grande terremoto que varreu o Eldorado, o lago, né, o misterioso lago Parima da história. Varreu, ele estava nos mapas, lá tinha Manoa de Eldorado, o local onde era retratado nos mapas como uma cidade dourada. E, basicamente, o que ninguém te conta, que é parte da verdadeira história do Brasil, tá, é que esse local foi varrido do mapa com um terremoto. Tá? Que varreu basicamente ele da Amazônia. Por isso a gente não encontra mais esse lago atualmente. Ficou a herança do nome de Manoa, né? Ali na cidade de Manaus. Mas o local em si, ele foi devastado. E a gente tem evidências e consegue provar isso, né? Com base em relatos da época, inclusive, né? Conforme a gente vai ver, tá? Antes da gente começar aqui, eu vou deixar alguns recados, tá? Amanhã nós vamos ter uma live com o canal Yeshua. É uma live fechada do nosso conteúdo sobre inversão magnética, tá? Para quem deseja estudar esse conteúdo, quem gosta dos dois canais, né? A melhor dobradinha aí do YouTube, né? Como o pessoal vem falando. Toda sexta-feira, nessa semana, excepcionalmente, vamos fazer amanhã, que é sábado, né, às 6 da tarde, tá? Se você entrar lá, você tem a opção de assinaturas ali mensal ou anual, tá? E vale muito a pena, já tem 49 aulas, lives, né, minhas com o senhor Eduardo ali, do ano de 2025, né, que foi a temporada Cronologia do Apocalipse, e agora a gente está gravando as lives da temporada 2026, que é o Apocalipse das Estrelas. Vocês sabem, o senhor Eduardo, canal Yeshua, ele possui um conhecimento vasto sobre o firmamento, sobre essa astronomia decodificada com as escrituras, né? Então é algo muito fora da caixa, é algo muito interessante, tá? Recomendo que vocês venham conhecer. Tá? Tem planos ali mensal a partir de R$ 29,90 mensais. Pelo grau desse conhecimento, da magnitude, tá assim, extremamente acessível, tá, pessoal? Bom, é isso, né? Então você vai ter o link, tá, na descrição desse vídeo. Eu vou deixar aqui o QR Code na tela. Então, esse daqui é o primeiro recado, basicamente. O tema da live da manhã é The Big One, o grande terremoto mundial da Bíblia. Tá? Então a gente vem falando sobre escatologia, eventos do fim dos tempos, inversão magnética, colapso da Amok, El Ninho, todos esses filmes, programação preditiva, Dia D, entre outros filmes relacionados a tudo isso. A gente falou já na live passada sobre a questão do terremoto da Venezuela, e agora a gente vai falar sobre o The Big One, o grande terremoto mundial que é citado em Apocalipse. Então, para quem quiser, amanhã às 6 da tarde, você entrou ali, assinou lá, você já vai ter o primeiro módulo, a primeira aula que aparece já é com um link ali para você assistir. Ok, eu vou começar aqui então agora a apresentar um conteúdo nosso, que ele está dentro lá do Instituto São Brandão, onde nós temos os nossos conteúdos fechados, e ele fica dentro desse material que é a verdadeira história do Brasil, tá? A verdadeira história do Brasil tem mais de 100 aulas, acho que 109 aulas,
se eu não estou enganado. Então, é um conteúdo riquíssimo com a verdadeira história do Brasil, e esse conteúdo que nós vamos ver hoje faz parte desse material aqui, tá? Então, eu vou mostrar ele hoje aqui no canal. Okay? Então, para quem já é aluno, ele vai estar nesse lugar aqui, ó. Você entrou lá na plataforma, ok? Essa aqui é a nossa plataforma, você vai entrar ali, do Instituto São Brandão, você vai descer, entrou aqui primeiro tem as lives semanais, que é a história do mundo, e depois a gente entra na verdadeira história do Brasil. Depois tem os outros materiais para baixo, né, dando sequência. Mas esse aqui ele vai estar aqui, ó. Muita gente não vê esse conteúdo, mesmo quem é aluno, né, às vezes não passa ali, porque ele está nesse módulo aqui, que é o módulo 9, então ele está mais para o lado direito ali, né, você tem que andar um pouquinho e tal, e que é o módulo sobre Eldorado, né, módulo de Eldorado, tá? Então é a primeira aula desse módulo, então vamos lá. Então, você é brasileiro e você nunca ouviu falar disso daqui. Deixa o seu like, tá, pessoal? Compartilha o vídeo, chama o pessoal, avisa aí quem estiver acompanhando que isso aqui é importantíssimo, tá? E se inscreve no canal, verifique se você ainda não está inscrito e daí você se inscreve, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Lago Parima, aquele mítico lago na Amazônia, entre o rio Amazonas e o Orinoco. E se você pesquisar em qualquer lugar, as fontes oficiais dirão sempre que trata-se de um lago mítico, um lago fictício. E, ora, isso não faz muito sentido, conforme nós veremos nessa aula, né? Inclusive, nós veremos um trecho desse livro aqui, não nessa aula ainda, tá? Mas na sequência desse assunto. Os Dourados de Parima, de Elda Barraco, com 2 Cs, o nome, Elda B. Barraco, tá? O livro. E nós veremos que, de fato, muitas pessoas na nossa história relataram ter encontrado o Lago Parima, né? A ponto de nós termos aí um barão de Parima, Francisco Xavier Lopes de Araújo, no tempo do Segundo Império, tá? Que foi nomeado como Barão de Parima. Então a região em si, por si só, era uma região conhecidíssima. Esse aqui é o próprio Barão de Parima, conforme podemos ver aqui, certo? Bom, então vamos hoje conhecer um estudo de um historiador amazonense chamado Francisco Gomes da Silva. Francisco Gomes da Silva é historiador, conferencista e escritor, natural de Itacoatiara, no Amazonas, promotor de justiça, aposentado de segunda instância e membro do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, o IGHA, eleito em 18 de agosto de 1968 para a cadeira número 14, membro também da Academia Amazonense de Letras, eleito em 1999 para a cadeira número 20. Bom, aqui tem toda a biografia dele, tá? Não vou passá-la totalmente, né? Mas esse aqui é o Francisco Gomes da Silva. Ele tem um site dele, né? franciscogomesdasilva.com.br, com uma pesquisa que eu achei bem interessante, a forma como ela está resumida. Essa pesquisa chama-se O Último Dia do Eldorado e do Lago Parima. Esse aqui é um desenho conhecido, uma gravura conhecida do Eldorado. Essa seria a cidade Manoa de Eldorado, que existia de fronte do Lago Parima, ou Parime, também como é chamado. Esse estudo aparece aqui então no blog do Francisco Gomes da Silva, e a publicação é de Armando Loureiro. Por mais incrível que pareça, o Eldorado e o Lago Parima desapareceram ao mesmo tempo em um único dia, devido a um grande terremoto de 7 na escala Richter. 7 graus, portanto, na escala Richter que mede os terremotos. É um terremoto forte. Essa data é informada no Diário do Padre Samuel Fritz, 1654 a 1724, período em que ele viveu, e não é precisa, ficando como qualquer dia do mês de junho de 1690. Samuel Fernandes Fritz foi um padre missionário tcheco, jesuíta e cartógrafo a serviço de Espanha. Catequizou vários povos indígenas,
nas várzeas do Alto Rio Solimões. Aqui temos um retrato do padre Samuel Fernandes Fritz, e está justamente numa notícia de manausnautica.com.br, o site, onde o artigo diz: padre jesuíta relatou tsunami no Amazonas em 1690.